Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas. Lembrando que nós estaremos hoje, vamos lá. Essa aula está voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, com a temática A Centralização do Poder nas Monarquias Europeias. E aí eu trouxe para vocês aqui essa imagem que demonstra toda essa diversidade, né, das monarquias europeias e todo esse período que envolve essas monarquias. Aí eu trouxe para vocês, né, para vocês verem, né, analisarem todo esse período, né, das monarquias, toda essa diversidade, todo esse envolvimento que as monarquias tinham-se naquele período e basicamente, né, o poder que essas monarquias tinham perante a sociedade. Vamos dar continuidade então. Nos diversos reinos formados pela Europa, com a desagregação do Império Romano do Ocidente, os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Sem cumprir atividades administrativas, o rei tinha seus poderes, né, limitados pela ação da nobreza feudal, que por serem, né, os senhores da terra, né, controlava de fato o poder. Essa organização do poder é chamada monarquia feudal e sua principal característica era a fragmentação do poder. Nesse sentido, os reis, principalmente o rei, né, daquela unidade administrativa, naquele período histórico, o rei ele não tinha um poder administrativo, né? Pelo contrário, o rei ele exercia um poder militar e um poder político. Então, o rei daquela época, naquele período histórico, exercia um poder militar e político, e não administrativo. O administrativo era voltado para a questão dos senhores feudais ali naquela organização política e administrativa que era o Estado. Beleza? Vamos dar continuidade também. Lembrando que esses poderes eles eram limitados, né, pela ação da nobreza feudal. Então, a nobreza feudal que tinha o poder, né, voltado aos aspectos administrativos. Era a nobreza feudal que, por serem, né, os chamados senhores da terra, que controlava de fato o poder. Então, naquele período, os reis tinham apenas o poder político e militar, mas administrativo ficava na mão do senhor, da parte ali, daqueles que detinham a burguesia, né, daqueles que detinham a terra, daqueles que detinham as propriedades. Então, o poder administrativo estava nas mãos dessas pessoas, se a gente for analisar o contexto social daquele período. Vamos dar continuidade. E essa organização do poder é chamada de monarquia feudal. Então, é a monarquia feudal. A partir do século VI, em algumas regiões da Europa, o que as monarquias feudais iriam servir de base para a formação do que nós chamamos de governos centralizados, que é o caso da França, da Inglaterra e também da Castela, que é a atual Espanha. Os reis começaram, então, a concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio e do dinheiro recebido dos burgueses, né? Então, a partir, né, do século VI, ocorreu os chamados governos centralizados. Nesse período, a partir, né, do dinheiro, né, que esses reis recebiam, né, pela burguesia, que a burguesia mantinha financeiramente esse reinado, esses reis eles acabaram tendo um certo tipo de poder, acabaram adquirindo um certo tipo de poder devido a todos esses aspectos históricos. Vamos dar continuidade. E, ao longo de algum tempo, o que acontece? A aproximação do rei e da burguesia colocariam, né, justamente esse fim da fragmentação do poder, né, intensificando, então, a questão da exclusão da nobreza feudal do poder.
e se manteve ligada justamente ao quê? Ao rei, né, usufruindo da sua própria política, né? Além de tudo, ganharam importância nesses processos burgueses, que se tornaram o grupo social de maior poder político e, sobretudo, econômico. Então, ao longo do tempo, essas relações do rei com a burguesia sofriam, né, certas alterações. E a burguesia foi se consolidando enquanto classe social, e a classe social mais importante da época. Por que que era a classe social mais importante da época? Justamente porque era a classe social que tinha maior dinheiro, né? Tinha maior força financeira. Eram justamente os proprietários das terras, eram justamente aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo, né? Um poder voltado à questão financeira. Então, por isso que a burguesia era importante para aquele período naquela época, porque eles tinham a questão da parte financeira, eles tinham dinheiro, e isso contribuíam, eram os grandes proprietários das terras, detinham a questão de poder, né, toda do reinado, né, e de toda aquela área administrativa do Estado. Vamos dar continuidade. A formação das monarquias. Como que surgiram as chamadas monarquias? Durante toda a Idade Média, não existiram países como hoje, né? Assim, o que acontece? As pessoas eram ligadas apenas por uma cidade, né? Um feudo ou um reino, né? O processo de formação de monarquias com poder centralizado na Europa iniciou-se apenas no século VI e consolidou entre os séculos XIV e XVI, que é justamente no período da Idade Média ali. Então, naquele período não se tinha-se antes, né, do poder, antes do século VI, não tinha-se uma organização de Estado. Então, a partir desse período da Idade Média, quando se fortalece, basicamente, a ideia dos estados e também do poderio dos reis, né, da monarquia, o poderio em que essas pessoas eles tinham perante a sociedade. É quando se fortalece enquanto organização social. Vamos dar continuidade. No final de alguns séculos, esse processo daria origem a muitos países atuais da Europa, né, como, por exemplo, a França, Portugal e Espanha. Então, foi se consolidando esse processo, né? E não ocorreu no mesmo tempo da mesma maneira, né, em todos os lugares do continente. Por exemplo, em regiões como a Península Itálica e o norte da Europa, né, chegaram a se consolidar. Então, esse processo aqui, que eu falei para vocês, relacionados à questão do fortalecimento, né, de formação de monarquias com poder centralizado na Europa, iniciou-se no século VI e foi se expandindo, né, basicamente, e no final desses séculos expandiu para a França, para Portugal e para a Espanha. Então foi justamente nesse período que esses três países eles se fortalecem, há uma expansão da monarquia, há uma expansão, né, desse processo de formação dos reinos, do Estado, no qual os reis, né, no qual né, havia um poder sobre essa monarquia, sobre esses reis, né? Eles tinham um certo poder perante a sociedade, perante os grupos sociais. Vamos dar continuidade. E a partir daí também, o que surge, né? Esse processo de centralização do poder, os reis, né, a burguesia e os nobres feudais, cada um desses grupos era movido por interesses próprios, né? Muitas vezes esses interesses eram convergentes, outras vezes radicalmente opostos, né? Então, reis, burguesia e os nobres feudais. Nós tínhamos, então, três grupos que administravam o Estado naquela época. Os reis, né, a burguesia e os nobres feudais, né? Que eram basicamente o poder, né? O poder estava na mão desses três. E, em determinado momento, eles defendiam posições parecidas. Como em determinado momento, cada um defendia seu próprio posicionamento. Como também, em determinado momento, eles defendiam lados opostos. Então, cada um
defendia segundo seus interesses e seus objetivos. O que era mais importante para eles e o que convenia a eles, né? O que iria trazer benefício para eles. Então essa era basicamente a organização social daquele período, né? Vamos dar continuidade. E para a burguesia o quê? Esse novo grupo social se formava a descentralização política do feudalismo, né? E, além de tudo, né, dificultava também, né, isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava as atividades comerciais pela ausência da moeda, né, e de pesos e medidas padronizados. Então, tinha toda uma organização por trás dessas questões, né? E essas circunstâncias acabaram aproximando o quê? Os burgueses dos reis interessados em concentrar o poder em suas mãos, né? Nessa aliança, o que? A burguesia contribuía com o dinheiro e o rei com medidas políticas. Então, tinha o dinheiro da burguesia, tinha a questão da organização do exército e a autoridade sobre a nobreza feudal. O que significa isso? Que a burguesia investia financeiramente e o rei usava esse dinheiro para o quê? Para se fortalecer militarmente com os soldados. Então, havia essa parceria entre a burguesia e a questão dos reis, né? Justamente para isso, né? Para se fortalecer esses dois elementos, né, da sociedade. Principalmente o rei se fortalecia ainda mais. Por quê? Porque recebia o poder militar, né? Tinha um exército nas suas mãos, tinha os soldados nas suas mãos para o momento das guerras e também para defender aquela propriedade, aquele reinado. Vamos dar continuidade, não. E a nobreza feudal, né, encontrava-se enfraquecida pelos gastos com cruzadas e tinha necessidade de o quê? De um apoio forte, né? E procurou esse apoio nos reis, apesar de muitas vezes se sentir prejudicada com a política da realeza, né? Que era a favor de quem? Da burguesia, né? Que era a classe social que detinha o poder financeiro. Então, era dividido entre burguesia e a nobreza feudal, né? O rei serviu o quê? Como espécie de mediador, né? Por quê? Porque ele buscava, né, o interesse entre esses dois grupos, né? E, além de tudo, a monarquia foi a forma de governo sobre o qual se organizou a Europa entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, nessa mudança, né, do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, que ocorreu, né, o processo de formação dos estados e também o processo de fortalecimento do rei enquanto executor, né, enquanto força social ali da época, né? Lembrando que cada um desses três elementos, eles tinham interesses próprios, interesses particulares e cada um deles buscavam seus próprios interesses, né? Buscavam seus próprios benefícios. Vamos dar continuidade então. E cada um deles buscava seus próprios benefícios e também, além de tudo, acabou possibilitando a formação de um poder centralizado e a consolidação de uma unidade territorial. Essa unidade territorial é justamente o reinado, né, onde esses reis eles ficavam, né, os reinos, né, os grandes reinos, que hoje nós temos os países, né, que anteriormente tinham-se os reinos como base. Agora, nossos alunos e nossas alunas do EJA, nós estaremos fazendo a resolução de uma das atividades. Vamos lá, então. Então, momento das atividades, nós estaremos fazendo a resolução de uma das atividades agora. 4. Questão 4. A definição a seguir está relacionada à forma como os portugueses exploraram outros continentes. Fortificação primitiva, onde eram armazenadas e comercializadas mercadorias. Tratava-se do quê? Então, vamos lá. De novo, novamente, a definição a seguir está relacionada à forma como os portugueses exploraram outros continentes. Fortificação primitiva, aí tem toda essa demarcação. Fortificação primitiva, onde eram armazenadas e comercializadas mercadorias. Era como se fossem fortes, né? Esses fortes eram conhecidos como feitoria, escambo, seis-marias, capitanias. Esses fortes aqui, essa fortificação primitiva, onde eram armazenadas e comercializadas as mercadorias, eram conhecidos como feitoria. Alternativa A, né? Feitoria. Então, esses fortes eram conhecidos como feitorias justamente
naquelas áreas no período, né, da Idade Moderna, na Idade Média para a Idade Moderna. Né? E é isso. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e obrigado!